Bom dia a todos, excelentíssimos senhores, membros do Parlamento da Município de Franca. Primeiramente, quero dizer, meu nome é Jean Rodrigo Campos Júlio, nascido na cidade de Franca, também sou um servidor municipal e fico muito feliz e agradecido pela oportunidade e pela moção de aplauso em prol da doutrina espírita, que nesse ano completou seus 166 anos de codificação. Agradeço também ao presidente por ter assinado essa lei. E nós falamos em nome de 100 casas espíritas só na cidade de Franca, e aí se nós formos multiplicar isso em eleitores e até simpatizante, metade de Franca se simpatiza com o movimento espírita e é respeitado nesse tempo. Franca, a USE Intermunicipal de Franca é composta por Franca, Restinga, Ribeirão Corrente, São José da Bela Vista, Patrocínio Paulista, Itirapuã e Ribeirão Corrente. Então, nós perfazemos quase 500 mil habitantes, onde todos os cantos, até mesmo nas roças, possuem centro espírita. O que nos trouxe aqui realmente é a gratidão, a alegria de nós sermos lembrados nessa data. É uma responsabilidade imensa falar em nome da doutrina espírita e do movimento espírita francano. A doutrina espírita, ciência filosófica denominada espiritismo ou doutrina espírita, surge no século XIX, no período em que Paris era considerada a cidade-luz, onde o positivismo e o estímulo ao niilismo estavam no seu auge. A ciência espírita surge como resposta à crença no materialismo e na fé imposta. Adota um sistema socrático em sua teoria basilar, utilizando-se do diálogo para a solução das questões consideradas crendices e superstições maravilhosas, em torno do seu objeto de estudo, que é o espírito imortal, tema esse tratado em todos os livros sagrados de todas as religiões. O Espiritismo tem como modelo e guia Jesus, que, sendo nosso irmão maior, iniciou a era do Espírito, falando, entre outras coisas, sobre a vida após a morte, isto é, a vida espiritual que tem a sua continuidade após a morte do corpo físico. Desde o século XIX, o Espiritismo se posiciona sobre o aborto, a eutanásia, a pena de morte, a adoção, a transplante de órgãos, cirurgia intrauterina, suicídio, homossexualidade, denominação que foi mudada também com influência do espiritismo, porque até então se falava homossexualismo, até a década de 70 do século passado, com os trabalhos de Chico Xavier, mudou-se e tirou do rótulo de doença, escravidão, alimentos transgênicos, todo tipo de preconceito, guerra, evolução, antecede as teorias de Wallace e Darwin, encontramos em todos os princípios da Constituição Brasileira de 1988, no Livro dos Espíritos, editado em 1857. As terapias alternativas e seus efeitos aceitos pelo SUS no tratamento de doenças estudados pelo Espiritismo há mais de 160 anos. Uma das orientações da doutrina espírita é que, se no princípio doutrinário fosse encontrado algum achado na ciência oficial, que o Espiritismo adotasse aquele princípio como coisa de verdade e deve ser seguido. O Espiritismo, ao mesmo tempo, é criacionista, pois acredita que toda a harmonia do micro ao cosmo só pode ser obra de um ser inteligente supremamente, e ainda é evolucionista, pois acredita que as leis de Deus estão escritas na consciência e ela compreende em sua pureza de acordo com a evolução intelecto-moral. O Espiritismo explica racionalmente o porquê das desigualdades sociais, sendo uma de suas causas o egoísmo. Todo e qualquer assunto abordado pelo Espiritismo é abalizado um ponto de vista espiritual. O espírita acredita em Deus, tem Jesus como modelo e guia, acredita na reencarnação como única forma de entender Deus em sua justiça infinita e misericordiosa.
aceita a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação com os espíritos desencarnados, pois não se proíbe o que não é possível de se acontecer. Uma das formas de demonstrar essa comunicação encontramos em vários livros sagrados, e a doutrina explica sem o viés do maravilhoso e do sobrenatural. Um exemplo prático disso é quando alguém pensa em algo e o outro fala sobre o assunto, ali está acontecendo uma comunicação espiritual, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. A doutrina espírita foi organizada por um idoso do século XIX, com 54 anos, intelectual, poliglota, discípulo de Pestalozzi, de uma família politizada, crítico que inicialmente duvidou de tudo, mas convencido pela razão. Esse é Allan Kardec, Polite Leon Denizar Rivaio. A doutrina espírita sempre foi cercada por intelectuais de todos os ramos acadêmicos, e Franca não foi diferente. Em 1888, já possuía um grupo de estudos ao lado da catedral, e seus ilustres estudiosos, e entre os ilustres estudiosos estava o nosso querido cavalheiro Caetano Petralha. O primeiro centro espírita surge no início do século XX, fundado por José Marques Garcia, também fundador do Hospital Allan Kardec, Jornal Nova Era e Gráfica Nova Era. A doutrina espírita sempre leva o homem a forjar um novo comportamento social, pautado em tolerância, fraternidade e solidariedade. O homem de bem age com equidade no auxílio a outro, quando parte dos nomes das instituições e suas ruas homenageiam os espíritas, apenas demonstram que esses homens cumpriram com seu dever desinteressadamente. No ano de 1944, surge a primeira agremiação espírita, que reúne os presidentes das casas espíritas com o móvel de se transformar numa instituição responsável pela coerência doutrinária e a motivação na transformação social. O nosso primeiro presidente foi Dr. Tomás Novelino. A USE, União das Sociedades Espíritas, surge no ano de 1947, representando o Estado de São Paulo perante a Federação Espírita Brasileira e hoje no Conselho Internacional do Espiritismo. A USE Intermunicipal de Franca, a qual nós presidimos, possui hoje um salão, está em construção um salão de 800 metros quadrados na Vila Formosa, ao lado da creche Maria da Cruz, aonde será disponibilizado para todos os centros espíritas e instituições filantrópicas que tenham móvel de fazer trabalhos filantrópicos. Então nós estamos lá construindo esse espaço com vestiário, cozinha industrial. O espírita, muitas vezes, é reiteradamente considerado caridoso. Entretanto, gostaria de esclarecer que doar alimentos, vestiários, atender às necessidades básicas, segundo a teoria de Maslow, é dever de todo cidadão e deve ser feito desinteressadamente, pois a fragilidade de outrem nunca deveria ser utilizada para provocar proselitismo. A caridade vai além, inclui devotamento, desinteresse, obediência, resignação, compaixão, caridade. Pode ser praticada pelo sentimento de justiça em sua mais pura acepção. A cidade de Franca está em 6º lugar no ranking de melhor cidade para se viver no país. Esperamos continuar contribuindo para que essa posição se mantenha. Nós, espíritas, sabemos que Deus existe, não o compreendemos totalmente, mas o Jesus que nos apresentou nos basta por agora. Fica claro para os espíritas que quem diz que ama a Deus, mas não ama seus irmãos, é mentiroso, porque a sua grandiosidade é reconhecida na sua criação que nós somos. Excelentíssimos senhores vereadores, reitero meus agradecimentos pela moção de aplausos em prol da doutrina espírita e a paciência de nos ouvir. Somos agradecidos a Allan Kardec, um intelectual do século XIX, que estruturou obra literária dessa ciência filosófica atemporal, que há 166 anos vem nos guiando na compreensão dos ensinamentos morais do Cristo e, consequentemente, despertando em nós a responsabilidade de sermos imortais. Que o sentimento de justiça e prática da equidade seja o móvel dessa Casa Legislativa.
mesmo que, apesar de não sermos convidados para participar no começo do ano, na posse do atual presidente dessa legislatura, desejamos a todos um sincero abraço fraterno e de tolerância que impere nessa casa. Esses são os nossos sinceros abraços e considerações da USE Intermunicipal de Franca. Obrigado. Peço palavras, excelência. Com a palavra, vereador Hilton Vieira. Queria complementar as palavras do Jean. Esse cara fala demais, viu, gente? Esse cara tem uma forma, ele é orador, ele trouxe escrito ali, porque eu acho que era muita informação que ele queria trazer, mas ele fala demais. E eu queria complementar que esses mais de 100 grupos espíritas em Franca, não é apenas para estudo. Todas essas casas oferecem cestas básicas, oferecem apoio, oferecem atendimento fraterno. Então é um trabalho incrível e muito conhecido na nossa cidade, né? Então, parabenizar realmente a USE. A gente não faz mais do que a nossa obrigação em lembrar dos 166 anos e dizer que Franca é uma cidade abençoada. A gente acompanha não só agora a doutrina espírita, mas os evangélicos, os católicos, todo mundo trabalhando em uníssono, fazendo um trabalho, como você disse, que é a sexta cidade para se morar, graças a todo esse trabalho que as entidades têm feito, independente da religião, né? Então, a valorização do terceiro setor, das entidades, dos grupos, é uma coisa que a gente realmente tem que chamar a atenção. A caridade, segundo Jesus, que é o que a Franca realmente é uma cidade muito abençoada. Agradeço, Jean, pela presença aí. Hilton, a gente agradece, Jean. É uma satisfação muito grande a sua presença aqui hoje. Com certeza, a doutrina espírita tem um amor ao próximo muito grande. Todas as religiões aqui, nós temos católicos, evangélicos, cada um faz seu trabalho social, mas o espiritismo ele tem um dom especial de ajudar as pessoas. Então, isso fortalece muito. E o que precisar, a Câmara Municipal está sempre de portas abertas. Temos aqui o Hilton e o Tid, que é espírita. A gente sabe o trabalho que eles fazem. E a Câmara Municipal está sempre junto com todos vocês.